Olá, alunos do nono ano, como é que estão? Tudo bom com vocês? Por aqui, tudo bem. Professor Daniel Barros na área. Bom, dando continuidade aos nossos estudos, vamos pegar o livro didático, a página 120. A gente vai ver hoje o estudo de ângulos, tá? De ângulos formados em cima de retas transversais. Então, o livro didático nos traz o seguinte: ângulos opostos pelo vértice. Então, vamos relembrar o que é um ângulo oposto pelo vértice. Então, notem que eu tenho, nesse exemplo, duas retas. Vou reafirmar as retas. Eu tenho uma reta S, que é esta aqui, e tenho uma reta R, que é esta aqui. Quando elas se cruzam, elas criam um vértice. Este pontinho aqui é o vértice do ângulo. Ó. Este pontinho aqui é o vértice do ângulo, que é onde elas se cruzaram, representados aqui pela letra B. E formou, então, quatro ângulos. Formou o ângulo A, formou o ângulo B, formou o ângulo X e o ângulo Y. O que é ângulo? É a abertura do encontro dessas duas retas. Isso aqui é um ângulo. Lembrando, né, como é que se mede um ângulo? Um ângulo é medido utilizando uma ferramenta chamada de transferidor. Então, você já deve ter usado alguma vez, né, esta ferramenta aqui, que é o transferidor. Então, o mínimo do ângulo é 0 graus e o máximo do ângulo é uma volta completa. Seria um transferidor de 360 graus. Esse aqui vai até 180, mas ele faz a volta e fecha os 360. A gente vai ver, então, os ângulos opostos pelo vértice. Nota, então, que o ângulo A, que está identificado aqui em cima, né, tem do outro lado dele, oposto a ele, ó, se eu seguir exatamente na linha, temos o ângulo B. Quer dizer que o ângulo que está aqui em cima, oposto ao vértice, é a mesma medida. Posso dizer que o ângulo A é igual à medida do ângulo B. Assim como posso dizer que o ângulo Y é igual ao ângulo X. Por quê? Eles são opostos pelo vértice. Uma outra curiosidade, né, falando de ângulos, é quanto à medida. Eu posso dizer também nessa relação que o ângulo A mais o ângulo X, posso dizer que o ângulo A mais o ângulo X, a medida dele, somando esses dois ângulos, tem que dar 180 graus. Por quê? Porque se eu botar meu transferidor lá, ó, e fazer a medida deles, vou botar o transferidor e fazer a medida, né? A abertura desse ângulo que está aqui no meio é 180. Ó. Começa aqui, faz a volta toda e termina aqui. Então, a abertura desse ângulo A mais X é 180 graus. O que mais que o livro traz? Observe que os lados dos ângulos da medida são formados pelos paralelogramas dos lados do ângulo da medida B. Bom, então, dois ângulos opostos pelos vértices são congruentes. O que é congruentes? Quando aparecer a palavra congruentes, quer dizer que eles têm a mesma medida, são iguais. Depois ele traz uma demonstração aqui, provando que eles são congruentes. Vamos para os ângulos adjacentes. Bom, dois ângulos são consecutivos, quando eles possuem o mesmo vértice e têm um lado em comum. Então, nota que esse exemplo aqui, quem é o vértice desse ângulo? O vértice é o ponto O. E diz que, na figura ao lado, o ângulo AOB, começa no A, vem até o O e vai até o B. Que esse ângulo aqui é consecutivo ao ângulo BOC. Porque deu continuidade. Esta reta do meio aqui pertence aos dois ângulos. Então, quando eles têm um ponto interno comum ou têm um lado em comum, eles são chamados de consecutivos.
Continuando com o livro, temos aqui que dois ângulos consecutivos que não possuem pontos internos comuns são chamados de ângulos adjacentes. Ângulos correspondentes. Então, notem essa figura. Até vou levar esta figura para lá. Depois eu venho aqui no livro falando um pouquinho sobre elas. Notem que essa figura, vamos ampliar um pouquinho ela aqui, temos algumas relações interessantes, tá? Quem são ângulos correspondentes? Lembrando que correspondente é a mesma coisa que igual. Então, olha, se eu tenho um ângulo A aqui em cima e dentro eu tenho um ângulo E, esses ângulos são correspondentes. Lembrando, isso aqui eu tenho duas retas paralelas, ó, a reta R, a reta S são retas paralelas. E veio uma reta T cruzando essas retas que formou esses ângulos que estão marcados. Então, o ângulo A, deixa eu pegar aqui a canetinha. O ângulo A é igual ao ângulo E. Então, ele está em cima da reta de apoio e está em cima da reta de baixo de apoio. Assim como o ângulo B é igual ao ângulo F. Está aqui dentro da reta de baixo, também está aqui na reta de baixo. Assim como o ângulo D é igual ao ângulo H. Ó, no desenho. Assim como o ângulo C é igual ao ângulo G. Tá? Então, sempre que você receber uma atividade, você pode olhar para esse exemplo e decidir se um ângulo é igual ao outro. Que acho que está bem definido aí neste desenho. E é isso que o livro traz lá. O livro traz exatamente isso aí, dizendo que os ângulos A e E, B e F, C e G, D e H são chamados ângulos correspondentes. Tá? Porém, o R é paralelo a S. Aquelas duas retas, esse aqui é o símbolo de paralelo. Depois ele traz separado, ó, ele traz mais desenhados, né? Ó, o A e E são ângulos correspondentes. O A e o E são ângulos correspondentes. O C e o G são ângulos correspondentes. O B e o F são ângulos correspondentes. O D e o H são ângulos correspondentes. Ele só pegou aquele desenho e deu uma redividida um pouco mais espalhada. Com isso, então, né, ele traz alguns exemplos. Então, ele já traz esse exemplo do livro aqui que eu vou refazer com você aí que está em casa. Deixa eu só dar uma nova janela aqui. Vou levar lá para ver se entendemos. Diz assim esse exemplo. Diz que na figura ao lado, o R é paralelo a S. O que quer dizer o R paralelo a S? Que tem duas retas paralelas. Tem esta reta paralela aqui, que é o R, e tem esta reta S. E uma reta transversal cortou essas duas retas, que é essa reta azul aqui, formando alguns ângulos. Nesse caso, está indicado aqui o ângulo A. Vou pegar o lápis. Ó, o ângulo A está indicado aqui e o ângulo B está indicado aqui. Diz que calcule os valores do A e calcule o valor do B, sabendo que em graus o A mede isso aqui e o B mede isso aqui. Bom, se eles são correspondentes, e eles são, quer dizer que o A é igual a B. Se o A é igual a B, o valor de A é 2x mais 50 graus, o valor de B é 4x menos 30 graus. Equação do primeiro grau, que é esse tipo de equação que está escrita aqui. Tá? Tudo que tem x de um lado, tudo que não tem x vai para o outro lado. Então, vou montar essa equação. Eu tenho 2x positivo. O 4 é positivo, vem para cá, negativo. De um outro lado, eu tenho 30 graus. O 50 é positivo, passa para o outro lado, negativo. Nas variáveis, a variável é x, sinais diferentes, diminui e coloca o sinal do maior. Então, dá menos 2x. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. 50 mais 30, 5, 6, 7, 8, menos 80. O x fica sozinho, tenho menos 80, divididos por 2 negativos. Esse 2 vai tudo para lá dividindo. 2, 80 divididos por 2. Sinais iguais na divisão dá positivo. Então, o valor de x é 40.
Tendo o valor de x, eu tenho que saber ainda o valor do A e o valor do B. Diz que o A é quanto? O A é 2x mais 50. E o B é quanto? O B é 4x menos 30. Como eu tenho o valor do x, no lugar de x, eu vou colocar o que eu achei. 2 vezes 40 mais 50. 2 vezes 4 dá 80 graus, mais 50. 8, 9, 10, 11, 12, 13 dá 130. Como o A é igual a B, esse lado vai ter que dar 130 também. Então, eu vou confirmar. B igual a 4, que multiplica 40, menos 30. B igual a 4 vezes 4 é 160. Menos 30, realmente. O B também é 130. Tá? Então, o valor do A é 130 e o valor do ângulo B é 130. Com isso, então, pessoal, já dá para liberar as atividades para você do 1 até a número 6. Bons estudos, espero que vocês retornem presencialmente. Até mais. Tchau, tchau.